Dos confins da terra, o Senhor fala: eu te chamei dos seus cantos mais remotos. Você é meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Essas palavras não são uma história fria, são verdades ardentes ditas à sua vida presente. Elas penetram na rejeição, na solidão e no medo. Elas declaram identidade onde o mundo tentou colocar rótulos. Elas anunciam pertencimento onde outros viraram as costas. O chamado de Deus não é casual, é deliberado. Ele te chama pelo nome, não como alguém perdido na multidão, mas como alguém conhecido, visto e amado. A mesma voz que estendeu os céus alcança o seu coração e diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isso não é um conselho, é uma garantia. O Todo-Poderoso vincula seu nome à sua segurança, sua presença à sua coragem. E ele não se limita às palavras. Ele acrescenta ações. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra fiel. Pense nisso. A mão que segura as galáxias é a mesma que segura a sua. A mão que moldou a criação é a mão que firma os seus passos. Deus não promete a ausência de tempestades, mas promete sua firmeza na tempestade. Essa firmeza não se apaga, não enfraquece, não se solta. Inimigos podem se levantar, vozes podem acusar, medos podem cercar, mas eles estão destinados a cair. Todos os que se enfurecem contra ti certamente serão envergonhados e desonrados. Aqueles que se opõem a ti serão reduzidos a nada e perecerão. Isso não é um chamado ao orgulho, mas uma promessa de proteção. O próprio Deus luta por seus servos. Sua vindicação não está em suas palavras, mas nas dele. Sua segurança não está em sua força, mas em suas mãos. E quando o medo sussurra, ele se inclina perto o suficiente para você ouvir o seu sussurro acima da tempestade. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te segura pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. É aqui que a jornada começa, a sua história ancorada na escolha de Deus, a sua coragem nascida não de si mesmo, mas da sua presença eterna. O medo é uma sombra que sabe como se infiltrar nas menores fendas do coração. Ele aparece nas horas silenciosas da noite, quando a mente repassa cada preocupação, cada fracasso, cada ameaça do amanhã. Mas nessa escuridão, Deus fala: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou teu Deus. Observe que ele não diz. Ele não promete que perigo nunca virá, nem que a vida será sem luta. Em vez disso, ele dá algo maior, a sua presença. O medo próspera no isolamento. Ele te convence de que você está sozinho, de que ninguém te entende, de que o peso é pesado demais. Mas Deus desmantela essa mentira com uma única verdade: eu estou contigo. Sua presença se torna o antídoto para o medo. E então ele dá uma tripla garantia: eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei. Força, ajuda e apoio. 3 promessas para cada batalha. Ele te fortalece interiormente para que você não desabe sob o peso. Ele te ajuda para que as circunstâncias não te esmaguem. Ele te sustenta para que, quando você tropeçar, não caia. Isso não é um conforto vazio. É a realidade diária de um Deus que se recusa a abandonar seus filhos. E é a ternura aqui. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te segura pela mão direita. O Criador das galáxias se abaixa, não como um governante distante, mas como um pai. Ele não te empurra para frente, ele caminha com você. Ele não apenas ordena coragem, ele a transmite através do seu toque. Assim como um pai segura a mão trêmula de uma criança que atravessa uma rua movimentada, Deus segura sua mão no caos da vida e diz: não tenha medo, eu te ajudarei. O medo pode rugir, mas não pode vencer aquele cuja mão está segura pelo Todo-Poderoso. O medo pode sussurrar, mas não pode abafar a voz que declara: eu te ajudarei. Essa é a força em meio ao medo. Não que você seja destemido, mas se você nunca é abandonado. A vida sempre trará oposição. Às vezes, ela veste a face de pessoas que o incompreendem ou se opõem a você. Outras vezes, é menos visível, medo, dúvida, injustiça ou forças espirituais pressionando fortemente sua alma. Mas a palavra do Senhor permanece firme. Todos os que se enfurecem contra você certamente serão envergonhados e desonrados. Aqueles que se opõem a você serão reduzidos a nada e perecerão. Isso não é um chamado para vingança. Não é uma licença para se gabar. É um lembrete sagrado de que a batalha não é só a sua. O próprio Deus assume a sua causa. Quando ele luta por você, seus inimigos, visíveis e invisíveis, perdem o poder. Suas ameaças se tornam vazias. Sua força evapora. No final, suas memórias se desvanecem como a névoa diante do sol nascente.
A promessa se aprofunda. Ainda que procures os teus inimigos, não os encontrarás. Imagine só. As vozes que um dia te atormentaram, as forças que um dia te oprimiram, desaparecem tão completamente que, mesmo que as procurasses, elas não estariam lá. Deus não a silencia apenas temporariamente. Ele apaga completamente a sua autoridade. E então vem o veredito eterno. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti cairá. O versículo não nega que armas serão forjadas. Ele diz a verdade, elas serão. As pessoas falarão. As circunstâncias surgirão, as trevas resistirão, mas nada disso terá sucesso. A arma pode ser forjada, mas falhará. A acusação pode ser levantada, mas ruirá. Pois a herança dos servos de Deus é a vindicação, não a derrota, a vitória. Portanto, não é algo que você se esforça para alcançar, é algo que você herda. É o seu direito de primogenitura da aliança, selado não pela sua força, mas pela dele. Os inimigos podem cercar, mas o nome do Senhor os abate. A oposição pode surgir, mas a mão dele ainda o segura. É isso que significa andar sob a proteção divina. Não lhe é prometida uma vida livre de batalhas, mas sim uma vida em que cada batalha termina com o triunfo de Deus. Há bênçãos que vêm e vão como as estações, mas há algo muito maior, uma herança que não pode ser roubada, alterada ou revogada. Deus a chama de herança de seus servos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua vindicação da minha parte. Herança significa permanência. Não é um presente passageiro, é um legado selado pela mão de Deus. Para aqueles que pertencem a Ele, a vindicação não é uma questão de acaso, nem o resultado de argumentos astutos. Ela flui diretamente do seu trono. Toda acusação levantada contra você, toda arma forjada para prejudicá-lo, todo plano arquitetado em segredo perde seu poder à luz do seu decreto. Ele não apenas o defende, ele o justifica. Ele não apenas o protege, ele o declara seu. E aqui está o mistério desta herança. Ela não é conquistada por conquistas, não é assegurada por posição, não é comprada com riqueza. Ela é dada. Dada porque você é seu servo, seu escolhido, seu filho. Em um mundo que mede o valor por realizações, Deus mede por pertencimento. Se você é dele, então suas promessas são suas. Vindicação, então, não se trata apenas de silenciar inimigos, trata-se de revelar sua fidelidade. Quando as línguas se calam e as armas falham, o mundo vê a mão do Senhor cobrindo você. Sua vida se torna o testemunho. Sua perseverança se torna a resposta. Sua paz se torna a evidência de que Deus representa seu povo. Esta herança é mais duradoura do que títulos, mais forte do que reinos, mais rica do que tesouros. É a marca eterna da proteção e do favor divinos. Ser chamado servo do Senhor é viver sob o selo de sua promessa. Você nunca é abandonado, nunca é esquecido, nunca é derrotado. E com essa certeza, o salmista nos conduz a uma nova imagem, não um tribunal de vindicação, mas um pasto de paz, onde Deus não é apenas juiz e defensor, mas pastor da alma. Há uma mudança nas Escrituras que se move de campos de batalha e acusações para um lugar de intimidade e descanso. O salmista sussurra palavras que têm guiado gerações em seus momentos mais sombrios. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui, Deus não é mais apenas o guerreiro que luta por você ou o juiz que o justifica. Ele é o pastor que caminha com você, dia após dia, passo a passo. O papel de um pastor é pessoal. Ele conhece cada ovelha pelo nome. Ele não as conduz com força, ele as guia com cuidado. Quando o Salmo diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto a águas tranquilas, restaura minha alma. Ele pinta a imagem de um Deus que sabe exatamente o que você precisa. Quando você está cansado, ele dá descanso. Quando você está com sede, ele dá refrigério. Quando sua alma está fragmentada, ele restaura gentilmente o que foi quebrado. Isso não é majestade distante, é proximidade eterna. Mas a obra do pastor não se limita a momentos de paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale é real, as sombras são profundas e a presença da morte é pesada, mas o pastor não abandona seu rebanho no vale. Sua vara o defende contra predadores. Seu cajado o puxa para trás quando você escorrega. O que outros usam como armas, ele empunha como instrumentos de conforto. Então o salmo muda novamente, passando do vale para uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Observe a cena. Os inimigos permanecem, mas seu poder se esvai. Eles são forçados a assistir enquanto Deus o abençoa abertamente. O óleo da unção flui sobre sua cabeça, marcando com favor.
e seu cálice não está meio cheio, ele transborda. Isso é abundância, não escassez, vitória, não sobrevivência. Por fim, o Salmo conclui não com incerteza, mas com eterna confiança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia não são visitantes passageiros, são companheiras para toda a vida. E o destino é seguro, a casa do Senhor, para sempre. O pastor que caminha com você aqui não o abandonará na eternidade. Sua presença é tanto seu guia hoje quanto sua garantia para sempre. Há um lugar secreto, um lugar que o mundo não pode ver, um lugar intocado pelo medo ou pelo caos. As Escrituras o chamam de abrigo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Habitar não é visitar ocasionalmente, é permanecer, viver ali. Esta não é uma oração passageira em uma hora de desespero, é uma vida enraizada na proximidade de Deus. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Um refúgio te abriga de tempestades repentinas. Uma fortaleza se mantém firme em meio a longas batalhas. Juntos, eles revelam a plenitude de sua proteção. Ele não te resgata apenas em emergências. Ele te cerca diariamente com uma força inabalável. E sua proteção é descrita com ternura. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. Isso não é poesia abstrata, é a linguagem da intimidade. O Todo-Poderoso não protege de longe. Ele te atrai para perto sob suas asas. O medo assume muitas formas. O terror da noite, a flecha que voa de dia, a peste que espreita na escuridão, a praga que destrói ao meio-dia. Cada uma tem um nome, porque o medo frequentemente usa máscaras diferentes. Mas para cada uma, Deus dá a mesma resposta: você não temerá. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Sua verdade se torna seu escudo, sua presença se torna sua muralha. E então a promessa se eleva ainda mais. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O mundo pode tremer, nações podem ruir, o medo pode se espalhar como fogo. Contudo, aqueles que permanecem à sombra do Todo-Poderoso permanecem inabaláveis. Eles não são preservados porque o mundo está seguro, mas porque Deus é maior que o mundo. Este é o mistério do Salmo 91. Deus nem sempre remove a tempestade, mas torna a tempestade potente contra seus filhos. Suas asas protegem, sua verdade guarda, sua presença segura. Habitar nele é descansar no único lugar que o medo não alcança. Chega um momento em que o peso da vida pressiona tanto que seu coração clama por alívio. O salmista sabia disso intimamente. Quando eu estava em apuros, clamei ao Senhor. Ele me trouxe para um lugar espaçoso. A imagem é poderosa. Do sufocamento à liberdade, de paredes apertadas a terrenos abertos. Este é o caminho de Deus. Ele não apenas alivia a pressão, ele transforma o espaço ao seu redor. Onde você antes se sentia preso, ele dá espaço para respirar novamente. E então vem a declaração de coragem: o Senhor está comigo, não terei medo. O que me podem fazer os mortais? Observe a ordem. O medo não é silenciado pela negação do perigo, ele é silenciado pela lembrança da presença de Deus. Pessoas podem ameaçar, inimigos podem cercar, mas seu poder é temporário. Os mortais são passageiros. Suas palavras se esvaem, sua força se esvai, mas a presença de Deus perdura para sempre. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Olho triunfante para os meus inimigos. Triunfo aqui não é arrogância, é segurança. Não é a ostentação de alguém que venceu pelas próprias forças, mas a confiança serena de alguém carregado por Deus. Você não se mantém vitorioso porque superou seus inimigos, mas porque seu ajudador nunca o deixou. Sua ajuda o eleva, o firma e o sustenta. E assim o salmista conclui: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em homens. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar em príncipes. Este é um lembrete radical para todas as épocas. O poder humano sobe e desce. Líderes mudam. Sistemas falham. Promessas se quebram. Mas o Senhor é inabalável. Seu refúgio não é sazonal, é eterno. Esconder-se nele é encontrar segurança que nenhuma tempestade pode destruir. Aqui, a fé muda da sobrevivência para a confiança. Deus não é mais apenas aquele que resgata em crise. Ele é o refúgio constante, o lugar que você escolhe em vez de qualquer substituto frágil. O salmista pinta a cena com brutal honestidade. Todas as nações me cercaram. É a linguagem da sufocação. Problemas pressionando de todos os lados, inimigos avançando como um exército sem fim.
Não há rota de fuga, nenhum caminho seguro, nenhum caminho fácil a seguir. No entanto, naquele momento impossível, surge uma declaração de desafio. Mas em nome do Senhor eu os aniquilo. Isso não é força humana, não é estratégia inteligente. É o poder de invocar o nome do Senhor. O nome que quebra correntes, silencia a oposição e dissipa as trevas. Cada repetição cria um impulso. Eles me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor eu os aniquilei. Enxamearam ao meu redor como abelhas, mas foram consumidos tão rapidamente quanto espinhos em chamas. O enxame é feroz, o ataque implacável, mas a vitória é rápida e decisiva. O que parece avassalador em um momento é reduzido a nada no seguinte, porque a batalha pertence a Deus. Então vem a vulnerabilidade. Fui empurrado para trás e prestes a cair, mas o Senhor me ajudou. Esta confissão é fundamental. Triunfar não significa que você nunca vacila. Não significa que você nunca sente o peso da luta. Significa que, quando você está à beira do colapso, o próprio Senhor intervém. Sua ajuda é a diferença entre a derrota e a libertação. Sua força acalma o coração trêmulo. E assim o salmo irrompe em cântico. O Senhor é a minha força e a minha defesa. Ele se tornou a minha salvação. Força, defesa, salvação. 3 palavras que resumem toda a jornada da fé. Deus não é apenas aquele que o capacita a permanecer firme. Ele é aquele que o defende contra o que você não pode ver e aquele que o salva quando você não pode se salvar. A vitória em nome do Senhor não é abstrata, é vivida. É o testemunho daqueles que caminharam pelo fogo e não se queimaram, que resistiram à tempestade e não foram arrastados, que sentiram o aguilhão da batalha, mas emergiram cantando. O triunfo não pertence aos fortes, mas àqueles que se apegam ao seu nome. A jornada da fé atinge seu ápice no Novo Testamento, onde cada promessa encontra seu cumprimento em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo de uma cela de prisão, declara palavras que ecoam através dos séculos. Tudo posso naquele que me fortalece. Estas não são palavras de orgulho, nem de otimismo vazio. São o hino de um homem que não tinha mais nada, nem liberdade, nem riqueza, nem conforto. E, ainda assim, possuía tudo, porque Cristo era suficiente. Essa força não se trata de ambição pessoal. Não é garantia de sucesso em todas as buscas humanas. É algo muito maior. É o poder de suportar o sofrimento sem se quebrar, a coragem de enfrentar as provações sem desespero e a fé para seguir em frente quando todos os motivos para desistir estão à sua frente. Força por meio de Cristo significa que suas limitações não são mais o fim da história. Onde o seu poder termina, o poder dele começa. Então vem crescendo de segurança em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma pergunta em busca de resposta, é uma declaração que silencia todo medo. Inimigos podem surgir, acusações podem vir, tempestades podem rugir, mas nenhuma delas pode anular o veredito do céu. Se Deus está com você, então nada pode se opor a você. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro. Nada em toda a criação pode separá-lo do seu amor. Aqui, a vitória não é mais apenas sobrevivência. É segurança eterna. É a confiança inabalável de que o próprio Cristo selou sua vida com sua força, sua defesa e sua salvação. O mesmo Deus que o chamou dos confins da terra agora o carrega para a eternidade. Assim, a jornada termina onde começou, com a voz de Deus declarando sobre você: você é escolhido, você é sustentado, você é fortalecido, você é vitorioso. E se Deus é por você, quem poderia ser contra você? E está é a verdade que permanece inabalável. Você é escolhido por Deus, sustentado em sua mão justa, guiado pelo cuidado de seu pastor e fortalecido por Cristo que nunca falha. O medo não pode prendê-lo. As armas não podem prevalecer contra você. Vozes não podem silenciar o que o Senhor falou sobre sua vida. Sua história está selada por suas promessas, sua vitória está garantida em seu nome. Se esta mensagem falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se neste canal para nunca perder a voz das Escrituras, lembrando você de quem você é nele. Curta se estas palavras encorajaram sua fé e compartilhe-as com alguém que precisa dessa certeza hoje. E quando este vídeo termina, outro está esperando por você aqui na tela. Aperte o play e continue se aprofundando nas promessas de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que a sua presença seja a âncora da sua alma para sempre.